Combustíveis aqui no Brasil devem ficar mais caros a partir de hoje, 1º de fevereiro, em função do aumento do ICMS. No fim do ano passado, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, determinou um aumento do ICMS cobrado sobre a gasolina e o diesel. Segundo a Rayon Consultoria, com a alta do imposto estadual, a expectativa é que a gasolina ao consumidor final tenha um aumento de 9 centavos, com a nova alíquota de imposto significando R$ 1,47. No diesel, o impacto deve ser de 5 centavos, com a nova alíquota de ICMS representando R$ 1,12. Neste sábado, também vai começar a valer um reajuste de preços do óleo diesel. A Petrobras anunciou uma alta do combustível em 22 centavos por litro nas refinarias. Vai lembrar que no ano passado a Petrobras não realizou a alta de preços para o diesel, que estava defasado em relação ao mercado internacional. Em entrevista nesta semana, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a estatal não vai fazer nenhum tipo de peripécia em relação ao preço dos combustíveis. Essa alta no preço do diesel, motivada pelo aumento do ICMS e agora também o reajuste da Petrobras, deixou os caminhoneiros em alerta e eles temem impactos na cadeia de transporte rodoviários. Os trabalhadores autônomos de transporte de cargas deverão se reunir no próximo sábado, dia 8, para discutir essa preocupação com a alta no preço de combustíveis. Vamos analisar agora a tendência de preço de combustível. Afinal de contas, estamos colhendo a maior safra de soja da história. E óleo diesel é um dos principais formadores de custo de produção. Vai vir nova alta enquanto a gente colhe a safra de soja e se prepara para plantar o milho? Eduardo Melo, Rayon Consultoria, está conosco para essa e outras informações. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kelly, mais uma vez pelo convite para participar aqui do programa. É uma honra ter você conosco e a primeira pergunta é: nós tínhamos uma defasagem do preço do diesel em relação ao mercado internacional. Petrobras anunciou mais de 20 centavos de reajuste, somado agora à alta do ICMS. Temos ainda um diesel defasado a ponto de ter um novo ajuste de preço nos próximos meses? Kelly, eu acho que é importante a gente fazer uma análise de como que a gente começou o ano, né? A gente começou o ano com um câmbio muito depreciado, ultrapassando os R$6, e a gente viu, principalmente com a posse do Donald Trump, às vésperas, né, da posse do Donald Trump, um barril de petróleo que realmente se valorizou bastante, acima de 80, 82 dólares o barril. Isso acabou pressionando, né, ou seja, fazendo com que os preços aqui no Brasil eles ficassem defasados em relação aos preços internacionais. Tá? Essa defasão, falando especificamente do diesel, ela chegou a ser calculada pela gente aqui uma diferença na ordem de 60 a 70 centavos de diferença, ou seja, 70 centavos mais barato do que o mercado internacional. E isso quer dizer que a gente ainda tem espaço, olhando para essa comparação com o mercado internacional, para o diesel subir se a Petrobras desejar colocar em prática a paridade de preços internacionais. Mas o que aconteceu logo após, né? A gente, nas cotações atuais, principalmente, a gente acabou sendo beneficiados, assim pode dizer, com esse recuo do câmbio. O câmbio já começa a ser negociado aí ao redor dos 5,80 e o barril de petróleo, após a posse do Donald Trump, seu discurso mais desenvolvimentista, favorável à indústria do petróleo, principalmente americana, isso fez com que os preços do barril de petróleo recuassem ao mesmo tempo que houve uma valorização cambial. Isso tirou essa pressão em cima da Petrobras ao ponto de chegar no nosso número a 25, que é o número que nós calculamos na sexta-feira, quando foi anunciado o reajuste sobre os preços do diesel. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Que o movimento que a Petrobras fez, ela convergiu para a paridade. Tá? Então, ela acabou, na nossa interpretação, ela acabou aguardando o melhor momento de fazer para aplicar um reajuste mais assertivo e não repassar a volatilidade para o mercado. Muito bem. Então, em outras palavras, o que você está dizendo para a audiência que está aí colhendo soja pelo Brasil ou para os caminhoneiros que nos assistem apreensivos com a modificação nos preços de combustíveis é que, na sua visão, não há espaço, pelo menos em 2025, dado o cenário atual, para novas altas no preço do diesel.
A tua questão ela é muito importante, tá, Kellen? Porque assim, a gente não pode, na verdade, quando a gente analisa a possibilidade de reajuste do preço de combustíveis, a gente tem que analisar, são duas variáveis. Primeiro, acho que o preço do barril de petróleo no mercado internacional e os seus derivados, dentre eles o diesel, tá? Então a gente começa o ano com vários fundamentos sendo preponderantes para que haja uma sinalização de uma estabilidade ou queda dos preços no mercado internacional. E aí eu posso citar alguns fundamentos desses, como a questão do Trump, né, como eu disse anteriormente, o Trump realmente ele é favorável ao aumento da produção, principalmente americana, fez uma sinalização para a OPEP, para que a OPEP ela reduza preços, e isso provavelmente deve ocorrer de a OPEP ela aumentar a produção também, tá? E a possibilidade de haver uma intermediação através do próprio Donald Trump para que haja um acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Tá? Então, esses fundamentos, hoje, eles acabam trazendo uma sinalização, como eu disse, de um recuo de preço do barril de petróleo. Por outro lado, componente tão importante nessa equação é o câmbio. O câmbio, a gente terminou o ano com um câmbio super desvalorizado, e agora ele entra numa trajetória ali sendo negociada a 5,80, e fruto também da elevação das taxas de juros, né, aqui no Brasil, que isso acabou favorecendo a nossa moeda. A questão com relação ao câmbio, ele acaba sendo muito incerto, porque a gente vive um ambiente de muita volatilidade, mas eu não sei, o que talvez poderia trazer aí para os combustíveis, talvez um cenário de alta, seria se a gente tivesse realmente uma depreciação do câmbio que pudesse puxar essa curva aí dos combustíveis para cima. Ou seja, do ponto de vista de cenário internacional, há uma condição aparentemente mais favorável para a manutenção dos preços, mas é impossível afirmar que o preço do diesel não vai subir, porque, afinal de contas, tem uma variável aí no meio chamada dólar, que pode interferir diretamente nesse preço, além de uma incerteza em relação à política da Petrobras. Me corrija se não for esse o seu raciocínio, e a gente passa para a próxima pergunta, que é o que o ministro quis dizer com a Petrobras não fazer peripécias. O ministro de Minas e Energia quer dizer algum congelamento de preço de combustível? Eu não entendo que hoje a política de preços da estatal ela seria uma política voltada para o congelamento de preços. Tá? Eu vejo que é muito mais voltado para buscar uma estabilidade de preços ao longo de um período e não repassar as volatilidades para o consumidor, né, para o mercado doméstico. Eu vou dar um exemplo disso. Em 2024, a gente teve o preço das refinarias no diesel, ele é fixo, né? Ele não houve alteração, não houve reajuste ao longo de 2024. E aí a gente pode fazer uma leitura rapidamente aqui para o telespectador, porque, voltando a falar novamente, né, do preço do barril de petróleo e do câmbio, no ano passado houve uma alta de preço do barril de petróleo, principalmente no primeiro semestre, e que depois esses preços acabaram se dissipando, acabaram recuando ao longo do segundo semestre. Por outro lado, quando a gente analisa o câmbio, a gente começou 2024 com o câmbio aos R$5 e terminou acima dos 6. Se a gente for fazer aqui uma avaliação, é como se fosse uma coisa neutralizando a outra. Certo. E a Petrobras ela foi ajudada, entre aspas, com esse cenário, porque ela não se viu forçada a fazer um reajuste dos preços, porque uma variável acabava compensando com a outra. Então eu não vejo isso como uma prática de congelamento de preços, até porque se a Petrobras fizesse isso, eu entendo que seria uma decisão desastrosa. Porque quando você fala em congelamento de preços, na nossa avaliação, o congelamento está atrelado a desabastecimento como uma consequência direta. Então isso seria, na minha visão, um desastre. O outro ponto, só para terminar a minha análise, não vejo como um congelamento. Há exemplo do próprio reajuste aplicado na sexta-feira, que, na nossa avaliação, ela converge para a paridade de preços. Então, assim, ela não segue ali fielmente, digamos assim, né, a paridade, mas ela em algum momento ela busca também não abandonar, não se descolar do que está acontecendo no mercado internacional. Muito claro. Eduardo Melo, sócio-diretor da Rayon Consultoria, obrigada por estar conosco, volte sempre. Muito obrigado, é um prazer sempre estar com você aqui, com o público telespectador. Obrigada, até a próxima.